De repente, depois que o Senhor concedeu paz a Davi no seu reino, Davi perguntou se tinha algum descendente de Saul, não porque Davi tinha amores por Saul ou porque Davi queria honrar Saul. Davi queria honrar a Jonatas, filho de Saul, o qual era amigo de Davi e que anteriormente havia feito uma aliança, em algumas traduções diz o pacto de amizade. Este Mefibosete, ele não aparece aqui no 2 Samuel pela primeira vez no seu capítulo de número 9. E Mefibosete aparece em 2 Samuel pela primeira vez no capítulo de número 4. E para nós entendermos o que aconteceu no decorrer da vida de Mefibosete, nós iremos também entender do que aconteceu até ele ser chamado à presença do rei. Amados, quando Deus estava através de Samuel sendo rei de Israel, Israel tinha prosperado. Israel andava como uma nação próspera e abençoada. Porém, os descendentes de Israel, os filhos dos benjamitas, os levitas, os judeus ali naquela época, acharam que deveria ter um rei, pois Samuel já era velho. E sendo Samuel velho, começou a constituir os seus filhos para ministrar, para ser juízes da nação. O povo de Israel, por sua vez, queria ser igual às nações vizinhas, aquelas nações mesmas que ali circunviaram, os filisteus, os amonitas, os moraquitas e os outros dali daquela redondeza, próximo onde os filhos de Israel acamparam. Deus, por sua vez, não quis levar em consideração essa desavença, mas falou a Samuel que o povo de Israel não rejeitava a Samuel como sacerdote, e sim a Deus como seu líder. E dessa feita, o Senhor fez com que na casa de Saul se perdesse um jumento, e ele saiu a procurar este jumento. E o Senhor assim o conduziu de cidade em cidade até chegar na presença de Samuel, o qual estaria na cidade de Benjamim a sacrificar holocaustos ao Senhor. E quando Saul chegou até a presença de Samuel, o Senhor falou a Samuel que Saul seria o rei, o escolhido para governar o povo de Israel. Porém, o Senhor também falou para que Samuel explicasse ao povo de Israel que a partir do momento que eles optassem em ter um rei, os seus filhos seriam tomados para ser soldados do rei. Os seus filhos estariam a proteger a casa do rei. E o povo dessa mesma sorte resolveram aceitar esse desafio e quiseram sim ter um rei sobre Israel. E assim Samuel ungiu Saul como rei em Israel. E Saul governou e foi um homem muito formoso segundo a palavra de Deus. E andava Saul nos caminhos do Senhor. Porém Saul, de toda a sua integridade, não era reto para com o Senhor. Um dia Samuel demorou a sacrificar ao Senhor, e Saul, temendo os filisteus que se rodeavam em volta da cidade para terem guerra, foi e fez a vez de sacerdote. No momento em que Saul fez a vez de sacerdote, Samuel falou para ele: por que procedeis desse jeito? Tomando o lugar de sacerdote, sendo que o lugar de sacerdote é mim. Cabe a mim fazer esse sacrifício. Como procedeste desse jeito, o Senhor passou agora de ti o teu reino. Não será mais sacerdote, não será mais rei em Israel. E assim o Senhor passou o reinado de Saul e já não estava mais com Saul nas batalhas. E Saul, aflito, tentou segurar Samuel, que se dirigia para longe dele, e rasgou as vestes do sacerdote. Rasgando Saul as vestes do sacerdote, o sacerdote disse para ele: assim como fizeste com as minhas vestes, o Senhor passou de ti o seu reinado. Amados irmãos, nós agora vemos Saul e os seus filhos sendo retirados do trono de Israel, mas permaneceu no trono de Israel. Porém, a presença de Deus já não estava mais com ele. E isso estava na mente de Saul. O porquê acontecera isso? Como um homem que imediatamente era um rei, ungido pelo Senhor, perdeu de repente a unção do Senhor. Aí sim
nós vemos Samuel se dirigindo até a casa de Jessé, onde escolhe entre os filhos de Jessé a Davi e unge a Davi como rei. Porém, Davi, sendo ungido rei, não toma o trono de Israel. Ainda permanece na casa dos seus pais até chegar à adolescência. É quando nós sabemos da história que Davi, na adolescência, vai levar o alimento aos seus irmãos, e ali tem um gigante chamado, um filisteu chamado Golias. Como nós presenciamos na palavra de Deus, Golias desafia os soldados de Israel à batalha. Nesse desafio, Davi toma as dores dos soldados e vai até a batalha com Golias. Nós vemos também Davi agora ganhando na batalha e matando o gigante, e pegando a espada do gigante Golias e arrancando a sua cabeça. E Davi, ao fazer isso, decreta a vitória a Israel. E então os filisteus fogem da presença do povo de Israel, e Davi volta honrado até a presença agora do rejeitado rei Saul. Nós vimos, amados irmãos, no decorrer de toda a história bíblica, que começa no capítulo de número 1 do livro de 1 Samuel, quando ele é separado através do nascimento, até toda a história, capítulo de número 18, capítulo de número 9, capítulo de número 19, todos os capítulos que relacionam a anterior de reinado de Saul até o reinado de Davi, vem trazendo a diferença entre um e o outro, e dessa forma Deus faz com que o povo preste atenção nas coisas que Davi tem feito. E nós vemos, amados irmãos, após Saul se juntar com Davi, o qual ele mesmo constituiu o comandante da guarda, vindo de uma batalha contra os filisteus, as mulheres com os cânticos diziam: Saul matou milhares, porém Davi matou dezenas de milhares. E esta palavra fez com que o coração de Saul se aborrecesse. E ele agora perseguia Davi. Ele já não queria mais estar em Israel. Ele não queria mais estar em Jerusalém, onde seria o local que ele deveria estar. Ele saiu por todas as províncias perseguindo Davi. Ele queria destruí-lo, ele queria matá-lo. Aí nós encontramos, amados irmãos, Jonatas, o filho de Saul, fazendo pactos. 3 pactos foram feitos. O primeiro pacto foi o livramento que Jonatas deu a Davi, quando Saul estabeleceu que Davi deveria matar 100 filisteus para casar com uma das suas filhas. Assim que Davi matou o gigante, que chegou à presença do rei, passou-se alguns anos e ele era valoroso em batalha, Saul colocou isso na mente, que tinha que destruir Davi. Depois, novamente, Saul planeja a morte de Davi e Jonatas avisa. E nós vemos, amados irmãos, no capítulo de número 19 de 1 Samuel, quando Davi é ajudado por Mical, a filha de Saul, a qual ele casa após matar os filisteus. Ele pula a janela e foge da presença de Saul. Nós também vemos, amados irmãos, Jonatas, no capítulo de número 19, o versículo 42, ajudando a Davi a fugir. Nós encontramos, amados irmãos, o momento em que os dois fazem o pacto, que é este pacto que agora Davi lembra-se, quando Deus estabelece para ele uma paz. Os filisteus já não perseguiam mais. Ele agora estava em paz. E aí Davi fala: será que existiu da casa de Saul algum descendente, para que eu possa ser benevolente? Porque fiz pacto com Jonas e eu quero honrar. Eu fiz pacto com Jonas, que jamais destruiria todas as descendentes do seu pai. Todos os descendentes dele. Iria deixar alguém e eu iria honrar esse alguém. Irmãos, eu tenho escutado muitas pessoas pregando a palavra de Deus, dizendo que Mefibosete, além de ser aleijado, porque a serva fugiu, quando chegou a notícia que Saul e Jonatas haviam morrido, todos os outros 3 filhos de Saul morreu na batalha contra os filisteus. Eu tenho escutado irmãos pregando e dizendo que Mefibosete morava em Lodebar e que era como se fosse um mendigo.
e que Mefibosete morava na cidade de Lodebar. Embora a cidade de Lodebar fosse uma cidade que existia realmente, por causa do horário, por isso que eu estou assim falando mais rápido para os irmãos, que existia realmente pessoas deficientes físicas, mendigo. Porém, a palavra de Deus, no capítulo de número 9 e o versículo de número 4, diz que ele morava em Lodebar, na casa de Maquir. Essa é a diferença. Ele morava em Lodebar, sim, mas não morava nas ruas, como nós vimos. Até tem filmes que mostram ele relento, sujo. Não, irmãos. Ele morava na casa de Maquir. E Maquir era um homem honrado, rico. Quando Davi fugia do seu filho Absalão, Maquir foi um dos que se reuniu para levar mantimento a Davi. Quando Davi estava passando necessidade e Absalão perseguia pelas províncias de Israel, Maquir estava ali presente, ajudando Davi e sustentando a tropa de Davi. E o que nós também, amados irmãos, devemos prestar atenção nesse capítulo de número 9 de 2 Samuel, é o mordomo, o servo chamado Zipa. Esse aí que é o traste da história. Porque ele sabia que existia um descendente de Saul. Ele sabia que existia Melquisedeque, que era uma pessoa deficiente. E agora Davi estava querendo ajudar a Melquisedeque, o descendente de Jonatas, muitos anos após, quase 20 anos. E quando Melquisedeque quebrou seus pés, ele tinha 5 anos. Quando ele foi levado até a casa de Maquir, ele tinha cerca de 10 anos. 10 anos depois, ele estava ainda na cidade de Lodebar, sendo sustentado e criado por um outro amigo. Porém, esse Zipa, ele tinha tomado posse de todos os bens que pertenciam a ele. É tanto, amados irmãos, que quando nós lemos aqui no capítulo de número 9, versículo 9 em diante, então Davi chamou a Zipa, o servo de Saul, e disse: tudo que pertence a Saul e toda a sua casa, dei-o ao seu filho, o teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e os teus filhos, teus servos, recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do Senhor, comerás pão sempre à minha mesa. E tinha Zipa, agora nós vamos ver o que ele tinha. E tinha Zipa 15 filhos, 20 servos. E disse Zipa ao rei: segundo tudo quanto o rei meu senhor me mandar, assim o farei. Olha, parece ser maravilhoso. Nós ouvimos o hino cantando: tudo que era seu vou devolver, vou reconstituir. Parece uma história linda. Davi retoma o que Zipa tinha usurpado de Mefibosete e devolve para ele. Porém, amados irmãos, no decorrer da história, o Zipa fica procurando uma oportunidade para atrair Mefibosete. Ele era um mordomo, ele tinha entrado no seu coração o desejo de ser rico. Ele agora presencia as mordomias que era do rei. Quando todos os filhos do rei morreram, quando Mefibosete se refugiou em uma cidade distante com medo de morrer também, os bens de Saul ficaram na mão do seu mordomo, do seu criado chamado Zipa. E este criado agora tinha que devolver os bens a Mefibosete. Então, amados irmãos, o que é que acontece? Ele devolve por mandato do rei, parece ser humilde diante da presença do rei. E durante alguns anos, amados irmãos, ele realmente serve a Mefibosete, esperando uma oportunidade de o traí-lo. A Bíblia diz, amados irmãos, a partir do capítulo 16 de 2 Samuel, quando Absalão persegue a Davi, Zipa sai ao encontro de Davi, trazendo alguns bens, frutas, e diz a Davi que Mefibosete tinha ficado em Jerusalém para poder usurpar o trono de Davi. Agora, amados irmãos, Davi toma todos os bens de Mefibosete e devolve para Zipa. E diz: olha, pode ficar com tudo que era de Saul, porque Mefibosete me traiu, segundo as palavras que Zipa estava falando ao rei, que estava sendo perseguido. O rei estava perseguido pelo seu filho Absalão. E o rei foi perseguido pelo avô de Mefibosete, o rei Saul. Então, na cabeça de Davi,
existia uma traição agora da parte de Mefibosete. E nós encontramos, meus queridos irmãos, quando finalmente Absalão é morto por Joabes, e pendurado em uma árvore, que Davi retorna a Jerusalém. Zipa é um do que vai anteriormente a Davi para prestar homenagem ao rei, saudar o rei, homenagear o rei, e Mefibosete é deixado para trás. E quando Davi entra em Jerusalém, ali está Mefibosete, sujo, maltrapilho, cabelos grandes, os pés, aí como ele tinha deficiência, os pés deles também, a Bíblia é clara em dizer, ele era barbudo e sujo, porque não se lavara desde o dia que o rei saiu da cidade em fuga. Agora Davi, irado contra Mefibosete, o encontra e diz para ele: por que não procedeste bem comigo e ficaste para usurpar o meu trono? E agora Mefibosete se defende diante de Davi e diz: não, meu senhor, jamais o teu servo fez isso. O meu criado me traiu e ele me enganou. Eu iria ao encontro do rei e ele disse que ele iria. E quando ele foi, falou estas coisas ao rei. Aí Davi agora fala para Mefibosete: então, se é que é assim, divida com Zipa a metade de tudo que tu tem. Ele fica com a metade e você fica com a outra metade. Porém, Mefibosete rejeitou e disse para o rei: não, meu rei, deixai que ele fique com tudo, porque minha agrada está na presença do rei. E dessa forma, amados irmãos, Mefibosete continuou no palácio. E mais tarde, segundo a história bíblica, no capítulo 20 do próprio livro de 2 Samuel, Mefibosete foi livrado da morte, pois os amalequitas tinham uma rixa com a casa de Saul, e todos os últimos 7 descendentes que ainda existia da linhagem de Saul, da qual ele havia casado com a escrava, foram assassinados. Venham, amados irmãos, através desta palavra, desse relato rápido, dizer para os irmãos que assim é conosco. Muitos irmãos têm tido talentos, muitos irmãos têm tido chamado de Deus, assim como Mefibosete era neto de um rei e filho de um príncipe. Muitos de nós também somos filhos do rei, mas nós acabamos por deixar os nossos talentos. Como nós deixamos de fazer algo que Deus coloca no nosso coração, quando nós rejeitamos aquele chamado que o Senhor nos deu. Eu sou o Mefibosete, você também é o Mefibosete. A maioria das pessoas prega sobre Mefibosete, sobre os bens materiais. Eu mesmo fiz questão de não me aprofundar em bens materiais, né? Aquele que fala: tudo que era seu eu vou devolver, vou reconstituir. Vai sentar na mesa do rei, vai comer como rei, vai andar como rei, vai ser um príncipe. Amados irmãos, nos nossos dias, esta palavra só nos cabe se for trazida de forma espiritual. De forma material, nós sabemos que a conquista do nosso dia a dia é a luta, é a peleja, é o trabalho, é o suor. Mas se ela for trazida para você de uma forma espiritual, você vai entender que quando o homem pecou no jardim do Éden, em que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e que o homem tinha uma comunhão com Deus, essa comunhão foi rompida, esse laço foi quebrado, essa aliança foi partida, e Deus tentou refazê-la, esta com Noé, na descendência de Noé, uma descendência que foi separada. Mas só que no próprio livro de Gênesis, no capítulo 6, diz que o homem é carne, e o pecado da carne fazia o homem se distanciar de Deus. E Deus queria novamente restituir essa comunhão. É aí onde está essa palavra maravilhosa: quero reconstituir, eu quero restaurar. É isso que Deus quer fazer. Aleluia. Não pomos as nossas mentes nas coisas que não é pão, era o que Jesus dizia. Ponham as vossas mentes, ponham o vosso tesouro no céu. Aleluia. Eu me lembro, amados irmãos, que quando Jesus se dispôs a vir ao mundo para fazer aqui a obra missionária que Deus tinha estabelecido, ele despiu da sua glória como exemplo. Ele deixou bem claro que os bens que ele tinha não tinha valor, que tudo que ele tinha com Deus naquele momento, a prioridade era o serviço do Senhor. Aí nós temos Jesus fazendo a obra de Deus,
E quero ver quem me mostra na Bíblia o momento em que Jesus pegou numa moeda. Até no momento em que ele foi cobrado para pagar o imposto, ele falou: lança a vara ao mar. Alguém que estava do lado dele pescou um peixe, e tirando o peixe ele falou: olha de quem é a imagem. A pessoa que olha, não é ele. Aí ele diz: de César. Aí ele diz: dá a César o que é de César. Aleluia. Ninguém pode acusar Cristo de ter sido ambicioso. Quando a mulher do vaso de alabastro quebra aquele perfume, que é a Maria, a irmã de Lázaro, que muitos não sabem quem é aquela mulher, a pecadora, é Maria, a irmã de Lázaro, que morreu e ressuscitou ao quarto dia, né? Na realidade é o quarto dia, né, varão? Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Então, é Maria aquela mulher. Lázaro era rico. A família de Lázaro era uma família próspera, rica. Aquela mulher pecadora que quebrou aquele perfume tinha muitos bens. E todos se admiraram: olha, ela está quebrando, jogando fora tanto dinheiro. E Jesus falou: não, ela está me purificando. Em nenhum momento, amados irmãos, os bens materiais vão nos aproximar de Deus. Em nenhum momento, irmãos, as coisas do mundo vão nos aproximar de Deus. Busca, irmãos, o que foi que Deus te deu. O que foi que você perdeu? Aleluia. Antigamente, irmãos, era um evangelho pregado de uma forma extraordinária, um rebuliço. Mas de repente, irmãos, começou a ser modificado, a ser transformado. Aí nós hoje em dia, irmãos, entramos na casa do Senhor e estranhamos. Assim, não, irmãos. A comunhão que Deus tinha contigo, Ele ainda tem a comunhão contigo. Deus quer que você queira que Ele reconstitua essa aliança contigo. Eu perguntei para um irmão: quanto tempo tem que você não tem uma oportunidade? Ele falou para mim: irmão, nem me lembro. Aí eu perguntei para outro: irmão, quanto tempo tem que você não tem uma oportunidade? Ele falou a mesma coisa: irmão Delmário, rapaz, eu nem me lembro. Eu falei: irmão, tenha cuidado, que no momento que você não se preocupa de não estar falando de Jesus, de estar falando de Deus, você vai morrer espiritualmente. Os dons espirituais, irmãos, só vêm se você estiver fazendo alguma coisa. Aleluia. O dom espiritual não vem se você não estiver fazendo nada. Se você quer profetizar, se você quer pregar, se você quer fazer alguma coisa na casa de Deus, ele só vem se você fazer realmente. Não sei cantar, canta assim mesmo. Não sei pregar, lê um versículo e volta para sentar. Porque é assim que Deus faz. É o que o Senhor quer fazer de diferente na minha vida e na sua vida. O plano de salvação. O plano de salvação é da mesma forma, irmão. Só é resgatado do lamaçal do pecado aquele que quer. Uma irmã veio aqui na frente, na estante, e falou que não vamos coagir, né, a pessoa, a força para estar na casa do Senhor. Exato, é isso mesmo. Porque a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que transforma, é que modifica, é que dá vida, e vida em abundância. A restauração de Mefibosete é uma restauração em Jerusalém. A restauração de Mefibosete não é a restauração de bens materiais. Vocês vão encontrar no capítulo 19 do próprio livro de Samuel, 2 Samuel, ele devolvendo para Zipa. Zipa tinha usurpado. Davi mandou Zipa dar a Mefibosete. No capítulo 19, Mefibosete fala: não, rei, deixe com ele. Por quê, irmãos? Se Mefibosete claramente quisesse continuar essa disputa por ele ser deficiente, certamente Ziba ou um dos filhos de Ziba iria assassinar ele. Então, para acabar aquilo ali, ele não quero, pode ficar para ele. E Davi honrou a Mefibosete. E assim, irmãos, Deus também quer nos honrar. Aleluia. Sejamos honrados por Deus. Demos prioridade a estar na presença de Deus, buscando as coisas de Deus, a obra de Deus. Esta é a palavra que o Senhor colocou no coração. Aleluia.